Para chegar no topo, é um passo depois do outro. Literalmente. Literalmente. É um passo depois do outro para escalar o pico mais alto do planeta. É um passo depois do outro. No Feng Shui não vai ser diferente. E eu entendo que você quer harmonizar todas as suas áreas. Quando eu comecei o Feng Shui, eu também queria resolver minha vida inteira, da noite para o dia. Mas eu entendi que era um passo depois do outro. O primeiro que eu foquei, no meu caso, foi na prosperidade. Depois eu foquei em outras áreas. Foquei muito na minha criatividade. Por quê? Porque eu tinha muita dificuldade para falar, para me expressar. Hoje, para eu estar falando aqui para vocês, gente, isso aqui era inimaginável. Eu não falava. Eu tinha pavor de falar em público. Mas era um pavor que, para vocês terem uma ideia, uma vez eu tinha que apresentar um trabalho na faculdade. E aí, nesse trabalho, era um trabalho em grupo. Só que o professor falou assim: não é todo mundo que vai apresentar. O trabalho vocês vão fazer em grupo, mas para apresentar lá na frente, eu vou sortear uma pessoa do grupo. E óbvio que para o meu grupo, a sorteada fui eu, a que tinha pavor de falar na frente da sala. E aí o que acontece? O professor sorteou na sexta-feira e eu tinha que apresentar no sábado. Eu tinha aula sábado de manhã na faculdade. E aí eu tinha que apresentar no sábado de manhã. E aí eu tava desesperada, mas eu tava desesperada, e não é exagero, gente. Quem tem medo de falar em público, quem tem dificuldade para falar, para se expressar, entende o que eu tô falando. Era pavor, pavor, pavor. Preferia qualquer outra coisa do que ter que ir lá na frente falar. E aí eu tava indo no sábado para a faculdade e eu tive uma brilhante ideia. Eu tava indo de carro para a faculdade e eu falei, vou gritando. Demorava uns 20 minutos da minha casa até a faculdade. Eu falei, vou começar a gritar. E eu comecei a gritar, mas de gritar assim, sabe quando você grita que dói a sua garganta? E eu comecei a gritar assim, e comecei a gritar para ver se eu ficava sem voz para ter que apresentar, para não ter que apresentar. Porque se eu não tivesse voz, eu não ia poder apresentar. Só que eu não conseguia, minha voz é muito forte, né? E eu não consegui ficar rouca, tive que chegar lá apresentar, fiquei com o teto preto, não consegui falar nada, suava a mão. Enfim, eu tinha pavor de falar. E eu trabalhei muito essa questão da espiritualidade na harmonização da minha casa. Para eu chegar hoje aqui e conseguir falar para centenas de pessoas, tem mais de 300 pessoas ao vivo, já fiz live para mais de 800 pessoas, vou fazer esse evento para mais de 50 mil pessoas, já fiz 2 eventos para mais de 50 mil pessoas, e falo com tranquilidade, com naturalidade, com segurança. Por quê? Porque eu harmonizei a minha casa para isso. Eu trabalhei as energias ao meu redor para isso. Eu harmonizei também a minha casa para questões relacionadas ao meu relacionamento. Porque eu passei por uma fase que eu me separei. Eu harmonizei a minha casa para a minha saúde. Tanto a minha saúde emocional, que eu tinha muitas crises de ansiedade, tinha até que tomar floral para controlar a minha ansiedade, quanto questões de saúde física, de emagrecer. Eu estava beirando os 80 quilos e eu me assustei com aquilo. Então, a harmonização da minha casa, eu trabalhei vários pontos, mas isso ao longo de anos. E foi um ponto de cada vez. Então, por mais que você hoje esteja muito ansiosa para resolver a sua vida inteira com Feng Shui, você vai resolver. Só que eu quero que você entenda, por favor, que é passo a passo. E dessa live, você tem uma atividade: descobrir qual é o seu oxigênio. Uma área. Não é 2, não é 3, não é 4. É uma. Foca em uma. Confia em mim. Eu já guiei milhares de pessoas nessa jornada. Vocês vão ver uma enxurrada de depoimento das minhas alunas que tiveram resultado. E é isso que eu falo para cada uma delas. E vocês vão ver que foi isso que fez elas terem resultados. Então, confia em mim. Eu falei que eu estou aqui para ser a mentora de vocês nessa jornada. E hoje eu estou te guiando, te mentorando para uma coisa. Foca em uma área. Foca toda a tua energia, toda a tua força, toda a tua fé, toda a tua intenção em uma área, tá? E a partir de agora, você vai fazer uma tabelinha.
Essa tabela, ela também vai estar no arquivo que eu vou mandar para vocês na sequência, que vai ser o resumo da live de tudo que eu falei aqui e também vai ter a tabelinha. Mas se você quiser anotar o que eu vou falar aí, eu vou mostrar como é que você vai fazer essa tabelinha. Você pode pegar um papel, uma caneta, um caderno, o que for. E você vai escrever o seguinte. Você vai escrever primeiro aqui, ó, móvel barra cômodo. Espera que eu vou fazer deitado. Móvel barra cômodo. Essa é a primeira coluna, móvel barra cômodo, tá? Na segunda, você vai escrever situação prejudicial, tá? Aí na terceira, você vai escrever como afeta. Na quarta, você vai escrever quanto me afeta. E na quinta, você vai escrever oxigênio e um ponto de interrogação. Tá? A partir de agora, toda live minha que você for participar, o evento, tudo que você for ver meu aqui na internet, você vai pegar essa tabelinha. Porque cada vez que eu falar alguma situação e você identificar que você tem ela na sua casa, você vai preencher ela nessa tabela. Por exemplo, agora há pouco eu falei sobre a cama. Eu falei, quando você tem a porta de entrada do quarto, a cama e a janela, a cama fica entre a porta e a janela, isso gera um fluxo acelerado e a pessoa que dorme aqui tem dificuldade para dormir. Você vai falar, opa, a Bruna falou de uma situação, então vou anotar aqui. Móvel ou cômodo? Cama. Situação prejudicial. Cama entre porta e janela. Como afeta? Dificuldade para dormir. Aí aqui que mora o grande segredo. Aqui que mora o grande segredo. Quanto me afeta? Aí você vai anotar. Lembra que eu falei da Olinda e da Mari? A Mari tem dificuldade, a Olinda tem dificuldade para dormir. Então, para a Olinda, quanto me afeta? 10. Tenho muita dificuldade para dormir. Para a Mari, quanto que afeta? 0. A Mari deitou, dormiu. Então, você vai dar uma nota. Quanto que isso te afeta? Quanto que você tem dificuldade para dormir ou não? Ou às vezes o teu filho, ou às vezes o teu marido, não é você, mas é outra pessoa da sua casa. Então, você vai dar uma nota para quanto isso te afeta. E você vai dizer se é o seu oxigênio ou não. Então, você vai colocar aqui, é o seu oxigênio? Sim, a minha grande dificuldade é conseguir dormir. Ou não, não é meu oxigênio. E aí você vai continuar. Preencheu aqui, vai continuar assistindo a live. Aí a Bruna foi lá e comentou sobre as vigas. Falou que a viga, ela gera muita opressão e quem fica muito tempo embaixo de uma viga sente dor de cabeça. Opa, mais uma situação. Então, móvel ou cômodo? Viga. Em cima da cama. Situação prejudicial. Opa, viga. Aqui, ó, móvel ou cômodo? A cama. Situação prejudicial. Viga em cima da cama. Como afeta? Dor de cabeça. Aí você vai dar uma nota. Quanto me afeta? Eu tenho dor de cabeça? Não tenho dor de cabeça? Então você vai dar uma nota. Para a Bruna é 0, para a Bárbara é 10. Então, você vai dar uma nota para quanto isso te afeta ou não. E aí você vai escrever se é o oxigênio ou não. E aí você vai começar a preencher várias coisas aqui. Várias coisas. Cama, fogão, tudo que eu for falando que você for identificando que está prejudicando a energia da sua casa, você vai anotando aqui. Porque a partir dessa tabelinha, o
que você vai começar a priorizar o que você realmente precisa corrigir na sua casa ou não. E aqui você vai economizar muito dinheiro, porque você não vai corrigir aquelas situações, você não vai tomar o remédio para uma dor que você não estava sentindo. Você não vai prejudicar, você não vai ficar colocando um monte de coisa atrapalhando a energia da sua casa, ou você não vai pegar e colocar alguma coisa que vai incomodar o teu marido, a tua esposa, o teu filho, que eles vão se sentir incomodados que você está colocando alguma coisa lá. Você vai priorizar se isso realmente te afeta. Se não te afeta, escolhe uma situação que está realmente te afetando. Se te afeta, você vai lá e corrige, tá? E se for o seu oxigênio, é aí que você vai focar nessas coisas. Se não for, você vai focar primeiro no que é o teu oxigênio, que vai dar resultado mais rápido para vocês, tá? Então, você vai fazer essa tabelinha. Isso aqui vai te ajudar a economizar dinheiro, a economizar tempo. Isso aqui vai te ajudar a sentir resultado de verdade na harmonização da sua casa. E isso aqui vai te ajudar a realmente ter os resultados que você está buscando aqui. Ao invés de sair fazendo um monte de coisa e acabar prejudicando a energia da sua casa. Tá? Então, gente, 2 exercícios para vocês nessa live aqui. Primeiro, identificar qual é o seu oxigênio. Segundo, fazer essa tabelinha para você começar a preencher. Cada vez que você tiver uma situação prejudicando a energia da sua casa, ao invés de você ficar desesperada porque você precisa corrigir isso, você vai anotar. E aí você vai mensurar o quanto isso está te afetando e se isso é o teu oxigênio. E aí você vai começar, ao invés de olhar para tua casa e achar que está tudo errado, você vai olhar para tua casa, entender que tem várias coisas que estão erradas, mas priorizar aquelas que realmente vão te dar resultado.